Hoje nós vamos falar no real significado, a definição do fascismo. Você encontra esquerdistas que discordam do governo Bolsonaro, das pessoas de direita, e eles sempre dão, discordou deles, eles falam, fascista, chama de fascista, como se fosse um xingamento, né? E daí você pergunta para eles, o que é fascismo? Defina fascismo. Eles vão te dizer, fascismo é autoritarismo, é governo autoritário, não sei, e tal. Mas eles nem sabem o real significado. E na verdade o fascismo não é isso. Depois de muito estudo que eu estudei a respeito, juntei, formei, cheguei a essa conclusão. Que o fascismo não tem muito a ver com autoritarismo, mas sim com protecionismo. Se você for ver a carta de lavoro do Mussolini, o governo fascista, de fato, em que ele que inventou o fascismo na Itália, você vai ver que a nossa CLT, feita por Getúlio Vargas nos anos 40, foi tirado muito da carta de lavoro do Mussolini fascista. Então, isso sim é fascismo. Recentemente, em 2017, nós tivemos a reforma, vamos dizer, mais uma modernização da CLT, na qual simplificou muitas coisas e colocou em prática na lei alguns métodos que já eram usados entre trabalhador e empregador, só que sem o aval do governo, sem o governo saber. E que, por um lado, ajudava ambas as partes, mas não estava formalmente lícito, né? Então a CLT ela deu uma modernizada e ajudou em relação a isso. Então, se você pegar, quando eu quero dizer que o fascismo é a definição de protecionismo e não de autoritarismo, desde a época do Mussolini, na Itália fascista, onde ele formava oligopólios de empresas privadas junto ao setor público. O que veio acontecer novamente no Brasil, nessa era exclusivamente do PT. Que o Fernando Henrique também é de esquerda, também é socialista, todos nós sabemos. Mas ele não é a esquerda radical, né? Nunca se comportou como esquerda radical. Então sempre havia essa falsa bipolarização na política entre PT e PSDB, e você não tinha uma outra via, né, de direita de fato mesmo. Porque a mídia e os políticos de esquerda praticamente suprimiram a direita no Brasil. Agora que com Bolsonaro e Olavo de Carvalho é que a direita novamente ressurgiu. Então, é basicamente isso. E o que aconteceu na era do PT foi o seguinte: se você pega a JBS, OAS, Odebrecht e mais algumas empresas privadas, formaram esse oligopólio de empresas junto ao governo, onde um pequeno grupo de empresas são beneficiados com dinheiro público, com verba pública, com financiamentos muito fáceis, com juros subsidiados muito baixos, e esse dinheiro está vindo de algum lugar, está vindo da população. O FGTS mesmo, o Banco BNDES, usa o dinheiro do FGTS, que é o dinheiro do trabalhador. Então, quando você pega, isso sim é fascismo, esse protecionismo, onde formam oligopólios de empresas privadas junto ao governo, onde o governo favorece essas empresas, não deixando outras empresas concorrer com elas, e ainda emprestando dinheiro público com juros subsidiados muito abaixo do mercado. E posteriormente essas empresas patrocinam, o dinheiro volta uma parte para os políticos, para os partidos, para os políticos, em forma de doação de campanha, doação das empresas a partidos e a políticos. Esse dinheiro retorna uma parte dele para os próprios políticos, mas é claro que a grande parte do dinheiro fica para as empresas. Então você forma esses oligopólios
beneficiando um pequeno grupo de empresários e suprimindo o restante da população. Isso é fascismo. Isso é fascismo, usar da máquina estatal para beneficiar um certo grupo de empresas e pessoas aliadas e suprimir o restante. Isso é fascismo. Quando você pega na CLT, que foi feita nos anos 40 por Getúlio Vargas, que foi tirado do fascismo, vocês podem ver, estudar a respeito, que está muito fácil, e todos sabemos que a CLT foi retirada, parte dela, do fascismo de Mussolini, da Carta de Lavoro. Essa proteção exagerada, exacerbada do governo em cima do trabalhador. Quando você protege demais o trabalhador, você suprime o empregador. Você suprimindo o empregador, você automaticamente tira as oportunidades de novos empregos. Porque se uma empresa multinacional lá dos Estados Unidos tem planos de investir no Brasil para gerar emprego, para gerar imposto, gerar renda, gerar riqueza no Brasil. Aí ela vê essa proteção exacerbada em cima do trabalhador, ela não vem. Quem perde é o trabalhador. Por que o governo protege tanto? Porque ele obriga o empregador, ao invés de depositar parte do salário direto na conta do trabalhador, deposita na conta do governo, que é o FGTS. São bilhões e bilhões de dinheiro que fica lá retido, que o governo devolve praticamente quando quer e como quer. Porque ele é corrigido, a correção que o FGTS tem, ela não cobre a inflação. Ou seja, em média de 3% ao ano a correção do FGTS. E a inflação sempre gira em torno de 4%, 5%, 6%. É muito difícil estar abaixo disso. Agora que estamos com uma inflação bem baixa, que está em torno de 3%. Mas sempre foi na casa dos 4%, 5%, 6% a inflação. Ou seja, o dinheiro fica lá desvalorizando, perdendo valor de compra. E o governo trabalha com esse dinheiro, usando o dinheiro do trabalhador para favorecer empresas que apoiam o governo. A esquerda fez muito isso ao longo dos últimos praticamente 30 anos, porque antes do Bolsonaro não existia direita no Brasil. Não existia. A direita foi sufocada, foi demonizada pelos políticos e pela grande mídia. Hoje nós temos uma alternativa que é as redes sociais. Então, é muito mais fácil de nós aprender. Então, se você pegar o real significado de fascismo, nada tem a ver com autoritarismo igual aos esquerdistas, ignorantes, para não dizer burros, definem. Mas sim, a definição de fascismo é protecionismo, simplesmente isso. Você protege exacerbadamente o empregado contra o empregador, você demoniza o empregador, que é o que gera emprego nesse país, que é o que arrisca o seu patrimônio. Muitos empregadores vendem suas casas, vendem seu carro para poder abrir uma empresa, uma pequena empresa. Eu conheço muitas pessoas que venderam sua casa para abrir um pequeno comércio, uma panificadora, um mercadinho, vendeu para poder, ele está arriscando. Os empregados estão lá, se faliu, não deu certo, ele sai, arruma outro emprego. Agora a pessoa que é o dono, o empregador, o empresário, ele, se não deu certo, ele perdeu o investimento todo dele, perdeu a casa dele, perdeu o carro, perdeu às vezes um dinheiro que ele tinha guardado, há muito tempo trabalhando, guardou esse dinheiro para abrir essa empresa. Então é isso, nós não podemos demonizar o empregador. Tem que ter um meio termo, tem que ter a liberdade, na verdade. E com a MP da Liberdade Econômica agora, de 2019, que foi aprovado, já facilitou muito. Com a modernização da CLT em 2017, também ajudou muito. E ainda tem mais coisas a melhorar, tem mais coisas. Eu diria que, tirando esse FGTS, que é um modo do dinheiro, do governo pegar o dinheiro do trabalhador e usar como quer, pelo tempo que quer, seria uma opção, só que vai ser difícil. O que mais? Férias, esse 13º, tudo isso que eles falam direito, porque quando o empregador contrata o trabalhador, ele já coloca na ponta da caneta lá, se ele poderia pagar 2.000 de salário
pro empregado, ele sabe que o funcionário vai custar 2 mil com todos esses encargos. Entre INSS, FGTS, 13º, férias. Então ele sabe que vai custar 2 mil no final. Então o que ele faz? Ele paga 1.000 só e os outros 1.000 ficam nesses encargos. Eu acho que seria muito mais viável o empregado ganhar os 2 mil todo mês sem nenhum desses falsos direitos. Então o fascismo é isso. É o protecionismo em cima do empregado e também a forma de grupos de oligopólios de vários segmentos. Na época aí tinha da construção, o OAS, o Odebrecht, da carne, de vários a JBS tem vários segmentos de comida, não é só carne, né? Então você forma esses grupos oligopólios de segmentos aí, beneficia eles, e eles em troca patrocinam e devolvem parte do dinheiro que veio do Banco de Fomento, vamos dizer o BNDES, ajudas subsidiados pelo próprio governo, voltam uma parte para os políticos e para os partidos. Então a definição de fascismo é isso, protecionismo, é somente isso. Não é autoritarismo e nada disso que a esquerda fala. É exatamente o protecionismo. Espero ter ajudado. E se vocês gostou, compartilhe o vídeo, passa para os amigos. Que é uma coisa muito simples, mas é bom a gente aprender. Tá bom? Obrigado.